Ao longo do tempo, muitos eventos trágicos foram gravados em vídeo, tornando-se testemunhas silenciosas de momentos marcantes da história humana. De acontecimentos históricos a acidentes chocantes, cada camada desse iceberg revela histórias que ecoam na consciência coletiva da humanidade. Conheceremos histórias de indivíduos que enfrentaram um destino trágico, de terem suas vidas encerradas de forma abrupta, mas cujas memórias e lutas marcam até hoje. Minha intenção é examinar esses registros históricos de uma maneira cuidadosa e respeitosa, honrando a memória das vítimas e buscando entender os contextos mais amplos que envolvem essas tragédias filmadas. Farei uma análise profunda da condição humana e uma oportunidade de aprender com o passado, para moldar um futuro mais consciente e compassivo. E aí pessoal, beleza? Só um recadinho, agora eu sou gamer, estou usando esse fone aqui maravilhoso, chama Caution It. Se você tiver interesse, eu vou colocar na descrição um link da Amazon e também o link do meu canal de games, se você quiser dar uma conferida. Valeu! Sejam bem-vindos ao iceberg das mortes filmadas por câmeras. John F. Kennedy foi o 35º presidente dos Estados Unidos e foi assassinado em 22 de novembro de 1963 em Dallas, Texas. Sua morte foi filmada por várias testemunhas presentes no local, incluindo um filme icônico feito pelo cinegrafista amador Abraham Zapruder. Kennedy estava em um desfile em um carro conversível quando foi atingido por tiros. O tiro fatal atingiu sua cabeça, causando sua morte. O assassinato de John Kennedy é um evento histórico amplamente documentado, e os vídeos e fotografias relacionados à sua morte são parte importante dos registros históricos do incidente. O principal suspeito do crime era Lee Harvey Oswald, que foi um ex-militar norte-americano. Ele nasceu em 18 de outubro de 1939 em Nova Orleans, Louisiana. Pouco tempo depois, Oswald foi preso como suspeito do assassinato. Sua prisão foi amplamente documentada pela mídia da época. No entanto, como o mundo dá voltas, antes que Oswald pudesse ser julgado, ele foi baleado e morto por Jack Ruby, um dono de boate, em 24 de novembro de 1963, enquanto estava sob custódia da polícia de Dallas. O incidente também foi capturado pelas câmeras e transmitido pela televisão, tornando-se um evento marcante na história também. A morte de Lee Harvey Oswald privou a sociedade de obter respostas definitivas sobre os motivos por trás do assassinato de John Kennedy, já que Oswald nunca foi a julgamento e nunca revelou completamente seus motivos ou qualquer cumplicidade que possa ter tido. Bud Dyer, cujo nome completo era Robert Bud Dyer, foi um político americano. Ele nasceu em 21 de novembro de 1939 em St. Charles, Missouri. Em 22 de janeiro de 1987, Dyer convocou uma conferência de imprensa na Pensilvânia, onde ele era tesoureiro do estado. Durante a coletiva, ele foi condenado por acusações de suborno e fraude. No momento da conferência, muitas pessoas acreditavam que ele era inocente e estava sendo injustamente acusado. No entanto, durante a coletiva, o Dyer sacou uma arma e atentou contra si mesmo, à vista dos presentes. Esse trágico evento foi registrado por várias câmeras de televisão, que transmitiam ao vivo, e as imagens chocantes se espalharam rapidamente pelos meios de comunicação. Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, era um ator e artista marcial americano. Brandon Lee ficou conhecido por seu papel principal no filme O Corvo, lançado em 1994. Em 31 de março de 1993, durante a gravação de uma cena, uma arma de fogo que deveria conter apenas balas de festim foi carregada acidentalmente com uma bala de verdade. Durante a cena em que Brandon Lee estava envolvido, o ator Michael Massey disparou a arma em sua direção e a bala atingiu Lee no abdômen. Brandon foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente os ferimentos foram fatais e ele faleceu no mesmo dia, aos 28 anos de idade. Christine Chubbuck foi uma jornalista americana que trabalhava como repórter para a estação de televisão WXLT-TV, em Sarasota, Flórida.
Em 15 de julho de 1974, durante um programa matinal chamado Suncoast Digest, Christine chocou a audiência e os colegas de trabalho ao tirar uma arma e usar contra si mesma. O incidente foi gravado em fitas de vídeo, mas, respeitando a sensibilidade do assunto, não foi amplamente divulgado. O evento trouxe à tona questões sobre a saúde mental e os efeitos da pressão e frustração profissional. Christa McAuliffe foi uma professora americana selecionada como participante do programa de professor no espaço da NASA, conhecido como Teacher in Space Project. Ela nasceu em 2 de setembro de 1948 em Boston, Massachusetts. Em 28 de janeiro de 1986, ela embarcou na missão espacial STS-51L, a bordo do ônibus espacial Challenger. A intenção do programa era permitir que McAuliffe lecionasse para estudantes em todo o país diretamente do espaço. No entanto, 73 segundos após o lançamento, o Challenger sofreu uma falha catastrófica em seu sistema de propulsão, resultando na explosão do ônibus espacial. Infelizmente, todos os 7 membros da tripulação perderam a vida no acidente. A tragédia do ônibus espacial Challenger teve grande repercussão em todo o mundo, interrompendo temporariamente o programa do ônibus espacial e levando a uma investigação detalhada a determinar as causas do acidente. Christa McAuliffe é lembrada como uma educadora dedicada que perdeu a vida em busca de inspirar as futuras gerações através da exploração espacial. Tommy Cooper foi um comediante e mágico britânico amplamente conhecido por seu estilo de humor excêntrico e suas habilidades cômicas. No dia 15 de abril de 1984, durante uma apresentação no programa de televisão ao vivo Live from Her Majesty, no London Palladium, enquanto realizava um truque de mágica, Cooper sofreu um ataque cardíaco em frente à plateia e às câmeras de televisão. Inicialmente, muitos na plateia e até mesmo outros membros do elenco acreditaram que era apenas parte do ato humorístico de Cooper. No entanto, rapidamente ficou evidente que ele estava enfrentando uma emergência médica real. Apesar dos esforços para salvá-lo, Tommy Cooper foi declarado morto pouco tempo depois. Steve Irwin foi uma personalidade da televisão australiana. Ele era conhecido como o Caçador de Crocodilos, devido ao seu trabalho em programas de televisão, especialmente o popular The Crocodile Hunter, no qual ele compartilhava seu amor pela vida selvagem e seus esforços para educar o público sobre a conservação da natureza. No dia 4 de setembro de 2006, durante a gravação de um documentário chamado Ocean's Deadliest, na Grande Barreira de Corais, Steve Irwin foi fatalmente ferido por uma arraia. Enquanto nadava próximo à arraia, ele foi atingido por sua cauda venenosa, que penetrou em seu peito. Apesar dos esforços para salvá-lo, ele foi declarado morto no local. A gravação do acidente nunca foi revelada ao público. Earnhardt conquistou um grande sucesso em sua carreira, tornando-se uma lenda do automobilismo. Conhecido como The Intimidator, devido ao seu estilo agressivo de pilotagem, ele era um dos pilotos mais populares e respeitados da NASCAR. Tragicamente, em 18 de fevereiro de 2001, durante a corrida Daytona 500, em Daytona Beach, Flórida, ele sofreu um acidente fatal. Na última volta da corrida, seu carro colidiu com outros competidores e bateu violentamente na parede externa da pista. O impacto foi extremamente grave e Earnhardt não resistiu aos ferimentos. O acidente levou a mudanças significativas nas medidas de segurança da NASCAR, incluindo o aprimoramento dos dispositivos de contenção de impacto nos carros e a implementação de novos protocolos de segurança. Ayrton Senna da Silva foi um lendário piloto de corridas brasileiro e uma das maiores personalidades da história da Fórmula 1. Em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, Itália, o Senna sofreu um acidente fatal. Na curva Tamburello, seu carro saiu da pista a uma velocidade muito alta e colidiu com um muro de concreto. Senna foi gravemente ferido na cabeça e foi declarado morto pouco tempo depois. A sua morte abalou o mundo do automobilismo e causou grande comoção global. Ele deixou um legado duradouro e continua sendo considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos. Além de suas realizações esportivas,
sendo lembrado por seu carisma, liderança e paixão pelo esporte. Em 25 de maio de 2020, em Minneapolis, Minnesota, George Floyd foi detido por policiais após ser acusado de supostamente usar uma nota falsa em uma loja. Durante a abordagem, um dos policiais, Derek Chauvin, pressionou o joelho contra o pescoço de Floyd por um longo período, mesmo depois de Floyd manifestar dificuldades em respirar e implorar por sua vida. Um vídeo do incidente, capturado por uma testemunha, se espalhou amplamente nas redes sociais, mostrando a brutalidade do tratamento de Floyd pelos policiais. O caso desencadeou indignação e protestos em todo o mundo, com manifestantes pedindo justiça por George Floyd e buscando reformas no sistema policial e na luta contra a injustiça racial. Derek Chauvin foi posteriormente julgado e condenado por assassinato em segundo grau e homicídio culposo em relação à morte de George Floyd. O caso gerou um movimento global pela igualdade racial e pela reforma policial, reacendendo discussões sobre o tratamento desigual e a violência policial enfrentada pelas comunidades negras. XXXTentacion foi um rapper americano. Ele ganhou popularidade com o lançamento de suas músicas no SoundCloud, e sua carreira começou a decolar em 2017, quando ele lançou seu álbum de estreia 17. No entanto, em 18 de junho de 2018, XXXTentacion foi tragicamente assassinado em um assalto à mão armada em Deerfield Beach, Flórida, aos 20 anos de idade. O incidente ocorreu quando ele estava saindo de uma loja de motocicletas e foi baleado por assaltantes, e o evento foi filmado por câmeras de segurança. Saddam Hussein foi um político iraquiano que governou o país como presidente de 1979 a 2003. Ele foi um líder autoritário e seu governo foi marcado por uma série de violações dos direitos humanos e repressão política. Durante seu regime, ele consolidou seu poder e tomou medidas agressivas para suprimir a oposição política, tanto dentro do Iraque quanto em conflitos com países vizinhos. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, iniciando a Guerra do Iraque. A invasão foi justificada pela alegação de que Hussein possuía armas de destruição em massa, o que se revelou falso após a invasão. Após sua captura, em dezembro de 2003, Saddam enfrentou um julgamento por crimes contra a humanidade, incluindo a repressão brutal de minorias étnicas. Em 1983, Jeff Doucette, que era professor de balé, sequestrou um de seus alunos, um menino de 11 anos chamado Jody Plosh. Doucette alegou que estava agindo em retaliação contra o pai do menino, Gary Plosh, que o acusou de abuso. Doucette levou Jody para a Califórnia e manteve-o em cativeiro por vários dias antes de ser localizado pelas autoridades. Durante a operação de resgate, o pai de Jody, Gary Plosh, confrontou Doucette no aeroporto metropolitano de Baton Rouge, matando-o na frente dos repórteres. Owen Hart foi um lutador profissional canadense. Ele veio de uma família lendária de lutadores, sendo irmão de Bret The Hitman Hart e fazendo parte da famosa família Hart. Ele era conhecido por sua habilidade in-ring, seu carisma e seu talento em contar histórias no wrestling. No dia 23 de maio de 1999, durante um evento da WWF chamado Over the Edge, ocorreu um trágico acidente que resultou na morte de Owen Hart. Ele estava programado para fazer uma entrada suspensa no ringue, descendo de um cabo preso ao teto da arena. No entanto, algo deu errado durante o processo e ele caiu de uma altura significativa, sofrendo ferimentos fatais. Owen Hart foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto pouco tempo depois. Karl Wallenda foi um renomado artista de equilibrismo e fundador do famoso grupo circense The Flying Wallendas. O grupo era composto por membros de sua família e realizava atos impressionantes, incluindo caminhar em cordas bamba suspensas em grandes alturas. Durante sua carreira, Karl Wallenda realizou várias façanhas notáveis, incluindo caminhar sobre cordas bamba em locais desafiadores, como arranha-céus e cataratas. Ele se tornou famoso por seu equilíbrio preciso e sua coragem em enfrentar desafios extremos. Em 22 de março de 1978,
Durante uma apresentação em Porto Rico, Karl Wallenda sofreu uma queda fatal. Ele estava caminhando em uma corda bamba a uma altura de aproximadamente 36 metros, quando uma rajada de vento desequilibrou sua caminhada, fazendo com que ele caísse para a morte. Ricardo Lopes foi um homem uruguaio que se tornou conhecido pela sua obsessão pela cantora Björk. Acreditava que tinha um relacionamento com ela e ficou extremamente perturbado quando soube que ela estava namorando outro músico. Lopes decidiu planejar um ato violento em resposta a essa situação. Durante um período de 9 meses, Lopes gravou uma série de vídeos em que expressava seu ódio e planejava matar Björk. Ele enviou uma carta-bomba para o endereço de sua gravadora, mas o pacote foi interceptado antes que chegasse a ela. No dia 12 de setembro de 1996, após enviar a última gravação de vídeo, Lopes tirou sua própria vida. Seu corpo foi descoberto mais tarde pelas autoridades. Nguyen Van Len, também conhecido como o Homem do Vietnã, foi uma vítima notória da Guerra do Vietnã. Em 1º de fevereiro de 1968, durante a ofensiva do Tet, uma série de ataques coordenados pelas forças Vietcongs e norte-vietnamitas, Nguyen Van Len foi levado para uma rua movimentada em frente a uma câmera de televisão pelo chefe da polícia do Vietnã do Sul, em um momento que ficou imortalizado em uma fotografia icônica e em um vídeo, Nguyen Ngoc Loan disparou uma única bala na cabeça de Nguyen Van Len, em um ato de execução sumária. O assassinato gerou indignação e debate em todo o mundo. A imagem chocante capturada pelo fotógrafo Eddie Adams ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou um símbolo poderoso dos horrores da guerra e das questões morais associadas a ela. Donald Campbell foi um piloto de corridas britânico, famoso por suas tentativas de quebrar recordes de velocidade tanto na terra quanto na água. Campbell é mais conhecido por suas conquistas no campo da velocidade aquática. Ele quebrou o recorde mundial de velocidade na água em várias ocasiões, utilizando seu famoso veículo Bluebird K7. Sua maior conquista ocorreu em 4 de janeiro de 1967, quando ele estabeleceu o recorde mundial de velocidade na água de 648,73 km por hora, no Lago Coniston, na Inglaterra. Durante uma tentativa de estabelecer um novo recorde, em 4 de janeiro de 1967, o Bluebird K7 capotou na água, causando a morte de Donald Campbell, aos 45 anos de idade. Seu corpo só foi recuperado do lago em 2001, e ele foi enterrado no cemitério de Coniston, próximo ao local do acidente. Dawn Brancheau foi uma treinadora de baleias orcas e uma funcionária de destaque no SeaWorld Orlando, um parque temático aquático nos Estados Unidos. Em 24 de fevereiro de 2010, durante uma apresentação, Dawn Brancheau foi tragicamente morta em um acidente envolvendo uma das orcas do parque, chamada Tilly Kun. Durante uma interação com o público, Tilly Kun agarrou Dawn Brancheau e a arrastou para a água. Apesar dos esforços de resgate, ela não sobreviveu aos ferimentos causados pelo ataque da orca. Daniel Victor Jones foi um americano que tirou a própria vida em uma rodovia de Los Angeles, em 1998. O incidente foi transmitido ao vivo pela televisão por helicópteros de notícias. Ele fez isso como uma forma de protesto contra as organizações de saúde, depois de ter sido diagnosticado como HIV positivo, vários meses antes. Jones acreditava que iria morrer e decidiu tirar a própria vida de uma forma que atraísse publicidade para a sua situação. Ele acreditava que não era culpa de ninguém além dele por se meter naquela situação. Lin Jun era um estudante chinês que nasceu em 30 de dezembro de 1978, na cidade de Wuhan, na China. Em maio de 2012, Lin Jun foi morto em Montreal, Canadá, por Luca Magnotta, um criminoso canadense. O assassinato foi filmado por Magnotta e as imagens horríveis foram postadas online, viralizando com o nome One Lunatic, One Ice Pick. Magnotta foi posteriormente identificado, preso e condenado pelos seus crimes horríveis. Perro Aguayo Jr., cujo nome verdadeiro era Pedro Aguayo Ramírez, foi um lutador profissional mexicano. Aguayo Jr. fazia parte de uma família de lutadores, conhecida como Los Perros del Mal. Ele seguiu os passos de seu pai, Perro Aguayo, que também era um lutador famoso no México. Aguayo Jr.
ganhou destaque na luta livre mexicana e era conhecido por sua intensidade e habilidades atléticas no ringue. No dia 21 de março de 2015, durante uma luta na cidade de Tijuana, Aguayo Jr. sofreu uma lesão grave no pescoço durante uma sequência de movimentos. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto. Miklos Ferrer foi um jogador de futebol húngaro. Ele é lembrado principalmente por sua carreira no futebol português. No Porto, ele teve um bom desempenho, ajudando o clube a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA em 2003. Depois, ele se transferiu para o Benfica, onde continuou a demonstrar seu talento. No entanto, em 25 de janeiro de 2004, durante uma partida da Primeira Liga Portuguesa contra o Vitória de Guimarães, Ferrer sofreu uma parada cardiorrespiratória e desmaiou no campo. Apesar dos esforços dos médicos presentes e das tentativas de reanimação, ele foi declarado morto pouco tempo depois, aos 24 anos de idade. Falando em perdas trágicas no futebol, Marc-Vivien Foé foi um jogador de futebol camaronês, que nasceu em 1º de maio de 1975, em Incolo, Camarões. Ele é lembrado como um talentoso meio-campista que representou sua seleção nacional e jogou por vários clubes ao redor do mundo. Ele deixou sua marca no futebol francês e inglês. Em 26 de junho de 2003, durante a semifinal da Copa das Confederações da FIFA, entre Camarões e Colômbia, em Lyon, França, Foé desabou no campo sem motivo aparente. Apesar dos esforços de reanimação, ele foi declarado morto aos 28 anos de idade. Algo semelhante aconteceu com o zagueiro Serginho, do São Caetano, em 2004. Brian Wells foi um entregador de pizza norte-americano que ficou envolvido em um crime bizarro, conhecido como o assalto da pizza bomba. Ele nasceu em 15 de novembro de 1956, em Ohio, Estados Unidos. Em 28 de agosto de 2003, Brian Wells foi chamado para entregar uma pizza em uma área tranquila de Erie, Pensilvânia. No entanto, ao chegar no local, ele foi dominado por criminosos, que prenderam um dispositivo explosivo em seu pescoço. Os criminosos ameaçaram Wells, obrigando-o a roubar um banco local e entregar-lhes o dinheiro. Ele entrou no banco com um dispositivo explosivo visível e entregou uma nota aos funcionários, exigindo dinheiro. Após receber o dinheiro, ele saiu do banco. Antes que a polícia pudesse chegar, o dispositivo explosivo detonou, matando-o instantaneamente. Ahmaud Arbery foi um jovem afro-americano que ficou conhecido após sua trágica morte em 23 de fevereiro de 2020. Arbery estava dando um passeio quando foi confrontado por dois homens brancos, Gregory McMichael e seu filho Travis McMichael. Eles alegaram que Arbery era suspeito de ter cometido roubos na área e tentaram detê-lo usando armas de fogo. Uma luta ocorreu e Travis McMichael atirou fatalmente em Arbery. O incidente foi gravado por um terceiro homem presente no local. A morte de Ahmaud Arbery gerou indignação em todo o país e resultou em protestos contra o racismo sistêmico e a violência policial. Os dois homens brancos envolvidos no tiroteio foram posteriormente presos e acusados de assassinato e outros crimes relacionados. Slobodan Praljak foi um ex-comandante militar bósnio-croata que ganhou notoriedade por seu papel durante a Guerra da Bósnia. Ele ocupou posições de liderança dentro das forças militares croatas durante o conflito na Bósnia. Em 29 de novembro de 2017, Slobodan Praljak foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, por crimes de guerra relacionados à sua atuação na Bósnia. Durante a leitura do veredito, após ser considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão, Praljak surpreendeu a todos ao ingerir veneno em plena sala de audiência. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu pouco tempo depois. Shinzo Abe foi um político japonês que serviu como primeiro-ministro do Japão em 2 ocasiões. No dia 8 de julho de 2022, ao fazer um discurso de campanha, ele foi baleado por trás, a queima-roupa, por um homem com uma arma de fogo improvisada. Abe foi transportado por um helicóptero médico para um hospital, onde foi declarado morto. Joseph Burrus, mais conhecido como Joey Burrus, foi um mágico que perdeu sua vida de um jeito trágico no Halloween dos anos 90. Joey era comparado com Harry Houdini, que também foi um mágico que faleceu no dia do Halloween.
No dia do Halloween, Joey iria realizar um truque no qual ele iria ser enterrado vivo. Ele seria amarrado, colocado dentro de um caixão de vidro e seria despejado 9 toneladas de terra com cimento. Mas o vidro não suportou essas 9 toneladas e toda essa terra com cimento caiu em cima dele, o sufocando. Franco Scolio foi um treinador de futebol italiano, tendo trabalhado em diversos clubes de futebol na Itália e no exterior. Além de sua carreira de treinador, Franco Scolio também contribuiu para o desenvolvimento do futebol italiano, como diretor técnico da Federação Italiana de Futebol. Em 3 de outubro de 2005, Scolio apareceu em uma estação de televisão regional em Gênova, tendo uma discussão bastante acalorada e apaixonada, mas civilizada, com o presidente do Genoa, Enrico Preziosi. Enquanto Preziosi respondia a uma de suas acusações, Scolio perdeu a consciência e caiu na cadeira. Ele morreu de um aparente ataque cardíaco logo depois. Este dramático acontecimento cumpriu a sua própria profecia: vou morrer falando do Genoa. Maritza Martin Munhoz foi uma vítima de seu ex-marido, Emílio Nunes, no cemitério Our Lady Queen of Heaven, na Flórida, durante uma reportagem em janeiro de 1993 para o programa Ocurrió Así, do canal Telemundo. Nunes havia sido entrevistado pela repórter de televisão Ingrid Cruz, que o acompanhou quando visitou o túmulo de sua filha. Enquanto a equipe filmava Nunes no cemitério, Martin chegou para visitar o túmulo, momento em que Cruz confrontou Martin, que estava sentado em silêncio em seu veículo, insistindo que Martin respondesse suas perguntas. Quando Martin começou a caminhar silenciosamente em direção ao túmulo, com Cruz ainda enchendo de perguntas, Nunes de repente voltou com uma pistola semiautomática de 9mm e disparou em Martin várias vezes. Vic Morrow foi um ator americano nascido em 14 de fevereiro de 1929, em Nova York, Estados Unidos. Ele foi conhecido por sua atuação em filmes e séries de televisão durante as décadas de 50, 60 e 70. Durante as filmagens do segmento Time Out do filme Twilight Zone, The Movie, Morrow estava atuando em uma cena de helicóptero, em meio a explosões simuladas. Devido a uma série de circunstâncias infelizes, o helicóptero perdeu o controle, caiu no set e o acidente resultou na morte de Vic Morrow e de 2 crianças que também estavam no set. Andrei Karlov foi um diplomata russo, nascido em 4 de fevereiro de 1954, em Moscou. No dia 19 de dezembro de 2016, ele sofreu um ataque a tiros em Ankara, durante a abertura de uma exposição de arte em uma galeria de arte local, onde Karlov estava presente como palestrante convidado. O atirador, um policial turco de 22 anos, chamado Mevlut Mert Altintas, disparou vários tiros contra Andrei Karlov pelas costas, enquanto ele fazia um discurso. O ataque foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou um incidente internacionalmente conhecido. O atirador gritou slogans políticos e religiosos após o ataque, aparentemente como forma de protesto contra o envolvimento da Rússia na Guerra Civil Síria. Altintas acabou sendo morto pelas forças de segurança turcas no local do atentado. Philip LaFosse Hutchinson foi um ladrão de banco americano e condenado fugitivo conhecido pelo seu tumulto em 1988 em Denver, Colorado, no qual roubou um banco, assassinou um policial e prendeu um homem refém. Ele foi perseguido pela polícia e por um helicóptero de notícias que filmou sua fuga em uma das primeiras perseguições policiais registradas. Hutchinson acabou sendo parado quando o piloto do helicóptero de notícias bloqueou seu veículo. Ele foi então morto a tiros pela polícia quando eles o cercaram. Olga Gaikovich é o nome da vítima do fatídico vídeo russo do tijolo, que eu ainda não tive coragem de assistir. Não tem muito o que explicar. Ela e sua família tiveram um azar inacreditável e é praticamente impossível de se recuperar desse trauma. Daniele Alves Lopes foi uma adolescente brasileira que saltou do alto de um prédio comercial em São Paulo. Ela tinha 16 anos. O evento foi transmitido ao vivo pelo telejornal brasileiro Aqui e Agora, do SBT. Essa transmissão aumentou a audiência e gerou um debate sobre a natureza sensacionalista do jornalismo policial no Brasil. É uma pena que a Sônia Abrão não participou desse debate.
Riccardo Paletti foi um piloto de Fórmula 1 italiano que competiu durante a temporada de 1982 pela equipe Osella. Paletti estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da África do Sul em 1982. Infelizmente, sua carreira na categoria foi tragicamente interrompida em sua segunda corrida, o Grande Prêmio do Canadá em Montreal, realizado em 13 de junho de 1982. No início da corrida, um acidente aconteceu envolvendo o piloto suíço Rolf Stommelen, cujo carro bateu no muro e espalhou destroços na pista. Quando Paletti se aproximou da cena, ele não conseguiu evitar os destroços e colidiu violentamente com o carro de Stommelen, resultando em um grave acidente. O carro de Paletti foi gravemente danificado e ele ficou preso nos destroços. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e trabalharam para resgatar o piloto. Infelizmente, devido aos danos e aos esforços de resgate, ele não sobreviveu e foi declarado morto no local, aos 23 anos de idade. James Foley foi um jornalista americano que ficou conhecido por seu trabalho como correspondente de guerra. Foley trabalhou para várias organizações de mídia, cobrindo conflitos em todo o mundo, incluindo a Guerra do Iraque e a Guerra Civil Síria. Em novembro de 2012, ele foi sequestrado na Síria por um grupo armado, posteriormente identificado como membros do EI. Em agosto de 2014, um vídeo foi divulgado na internet mostrando a execução do jornalista. Luiz Donaldo Colosio foi um político mexicano, membro do Partido Revolucionário Institucional, que foi o partido governante no México por muitas décadas. Colosio ganhou notoriedade como político e foi escolhido como candidato do PRI para concorrer à presidência nas eleições de 94. No entanto, a campanha presidencial de Luiz Donaldo Colosio foi marcada por tragédia. Enquanto fazia um comício em Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio foi baleado por um assassino, identificado como Mário Aburto Martínez, enquanto se aproximava da multidão. Ele foi gravemente ferido no ataque e levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto algumas horas depois, aos 44 anos de idade. Kevin Whitrick foi um homem britânico que ficou conhecido por uma tragédia envolvendo a transmissão ao vivo do fim da sua vida. Em 21 de março de 2007, ele, que estava passando por problemas pessoais e emocionais, realizou um ato desesperado e trágico ao transmitir ao vivo em um chat da internet o fim da sua vida. Durante a live, várias pessoas que assistiam tentaram persuadi-lo a não seguir com o ato e pediram ajuda, mas infelizmente não conseguiram evitar a tragédia. Harry Collinson era o diretor de planejamento do conselho e liderou a operação, junto com o advogado do conselho Michael Dunstan, para demolir um bangalô construído ilegalmente por Albert Dryden. Mas, enquanto os jornalistas se reuniam para filmar a demolição, Collinson foi baleado a queima-roupa na frente da equipe de filmagem e dos policiais. O homem de 46 anos caiu enquanto as cenas foram transmitidas ao vivo no programa de notícias Look North, da BBC. Makia Bryant foi uma jovem afro-americana de 16 anos, que foi morta a tiros pela polícia em Columbus, Ohio. Em 20 de abril de 2021, sua morte ocorreu em meio a protestos nacionais sobre brutalidade policial e injustiça racial após o assassinato de George Floyd no ano anterior. O incidente ocorreu quando a polícia foi chamada a responder uma briga em sua residência. Segundo informações, Makia estava envolvida em uma discussão com outras pessoas. Em um momento do confronto, ela aparentemente tentou agredir outra pessoa com uma faca. Ao chegar ao local, um policial envolvido no caso percebeu a situação e disparou 4 tiros, resultando na morte de Makia. Xiao Qiumei, de 23 anos, era uma operadora de guindaste que compartilhou vídeos de sua carreira para uma audiência de 100 mil seguidores. Em seu vídeo final, ela está falando para uma câmera, no que parece ser uma cabine de guindaste, quando ela se desequilibrou e caiu uma altura de 50 metros. Butch Laswell foi um renomado piloto de motocross e praticante de esportes radicais, nascido em 5 de fevereiro de 63, em Fullerton, Califórnia. Ele ficou conhecido por suas habilidades extremas em esportes como motocross, freestyle motocross e salto de paraquedas. Laswell começou sua carreira no motocross nos anos 80
e rapidamente se destacou como um dos melhores pilotos de competições de estilo livre e saltos de motocicleta. Ele também participou de eventos de motocross e supercross, onde demonstrou sua habilidade em manobras arriscadas e saltos impressionantes. Em 10 de agosto de 96, durante um evento de base jump no estado de Idaho, ele sofreu um acidente fatal quando seu paraquedas falhou durante o salto, resultando em sua morte. O adolescente de 14 anos, Tyler Sampson, faleceu após cair de um brinquedo no Icon Park, parque de diversões em Orlando, Flórida. O Orlando Free Fall levava os passageiros sentados em assentos individuais a 120 metros de altura. O assento então se inclinou 30 graus para a frente antes que a gôndola fosse lançada, em uma queda livre que atingiria 4 Gs. O brinquedo então freou a aproximadamente 30 metros acima do solo. Tyler escorregou e caiu no chão, falecendo. Franz Reichelt foi um alfaiate e inventor austríaco, nascido em 16 de outubro de 1879. Ele era obcecado por inventar um dispositivo de paraquedas que permitisse a sobrevivência de pessoas em caso de quedas de alturas elevadas. Ele projetou e construiu um traje de paraquedas, que ele chamou de O Traje da Morte. Em 4 de fevereiro de 1912, Reichelt subiu ao primeiro andar da Torre Eiffel, em Paris, para realizar um teste público de seu traje de paraquedas. Ele estava confiante de que o dispositivo funcionaria e acreditava que poderia ser útil para salvar vidas em situações de emergência. No entanto, ao saltar do primeiro andar da torre com seu traje de paraquedas, o dispositivo não abriu corretamente e ele caiu de uma altura de cerca de 60 metros. O trágico salto foi registrado por uma câmera de filmagem e o vídeo se tornou amplamente conhecido. O cinegrafista argentino Leonardo Henriksen foi assassinado no Chile por um militar quando cobriu o motim conhecido como Tarquetaço, em 1973. O evento ocorreu quando o cinegrafista tentava registrar os fatos que ocorriam em Santiago do Chile para uma reportagem de televisão sueca. Sem saber, ele acabou registrando as cenas de sua própria morte. O militar nunca foi julgado. Patrick E. Kang foi um jogador de futebol nascido em 26 de março de 1990, em Yaoundé, Camarões. Ele atuava como meio-campista e teve uma carreira promissora no futebol profissional. Ele jogou por diversos clubes ao longo de sua carreira e também representou a seleção de Camarões em algumas ocasiões. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida em 6 de maio de 2016, durante um jogo válido pela 2ª Divisão Espanhola. Ekeng entrou em campo como substituto e aproximadamente 7 minutos depois de entrar no jogo, ele desabou no gramado. O jogador foi imediatamente socorrido e levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu e foi declarado morto pouco tempo depois. A causa da morte foi confirmada como um ataque cardíaco súbito. Em 27 de março de 1993, em Mesquite, Texas, o balconista de uma loja de conveniência, Pete Schramm, foi baleado e morto por 2 assaltantes armados. Schramm cooperou com as exigências dos ladrões e não fez nenhuma tentativa de lutar contra eles. Apesar de sua obediência, os ladrões atiraram e o mataram. Irina Slavina foi uma jornalista e ativista russa, nascida em 74, conhecida por seu trabalho em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos. Ela se tornou manchete internacional em 2 de outubro de 2020, quando cometeu um ato extremo em protesto contra a repressão do governo russo à liberdade de expressão. Ela se autoimolou em frente ao prédio do Ministério de Administração Interna em Nizhny Novgorod. Slavina foi socorrida e levada para o hospital, mas sucumbiu aos ferimentos. Sun Moumou, uma acrobata chinesa, morreu após cair de uma altura de quase 10 metros durante um show na cidade de Suzhou, na China. Ela fazia uma acrobacia com um parceiro de palco, que também era seu marido. Ele não conseguiu segurá-la durante uma apresentação e a circense caiu. Clay Duke foi uma figura envolvida em um incidente trágico ocorrido em 14 de dezembro de 2010 em Panama City, Flórida, nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido nacionalmente após realizar um ato violento em uma reunião do conselho escolar local. No dia do incidente, Clay Duke, um ex-militar e marido de uma funcionária do sistema escolar,
compareceu à reunião do Conselho Escolar de Bay District para discutir questões relacionadas à demissão de sua esposa. Durante a reunião, ele mostrou uma arma e ameaçou membros do conselho e funcionários presentes. O momento mais chocante do incidente foi quando ele começou a atirar contra os membros do conselho, aparentemente como um ato de vingança contra o sistema escolar. Felizmente, nenhum dos tiros atingiu fatalmente ninguém. Após os tiros, ocorreu uma breve troca de tiros com a polícia local e ele acabou atirando em si mesmo. Phil Hughes foi um jogador profissional de cricket australiano. Ele rapidamente ganhou destaque por suas habilidades de batedor e sua capacidade de se adaptar a diferentes condições de jogo. No dia 25 de novembro de 2014, durante uma partida de cricket doméstica em Sydney, Hughes foi atingido na cabeça por uma bola rápida, durante uma tentativa de rebatida. O impacto da bola acertou uma área sensível do lado esquerdo de sua cabeça, causando uma lesão grave no cérebro. Ele foi retirado do campo inconsciente e levado de helicóptero para o hospital. Apesar de receber tratamento médico imediato e passar por uma cirurgia, ele não conseguiu se recuperar da lesão e faleceu 2 dias depois, aos 25 anos de idade. Lisa Lopes, mais conhecida como Left Eye, foi uma cantora, rapper, compositora e dançarina norte-americana. Ela fez muito sucesso em um grupo de hip hop e também na carreira solo. Também participou de colaborações com outros artistas ao longo de sua carreira. Ruth Snyder foi uma figura trágica e notória da história criminal dos Estados Unidos. Ela era uma dona de casa que vivia em Queens, Nova York. Ela estava insatisfeita com seu casamento com Albert Snyder, um vendedor de seguros. Ela começou a se envolver romanticamente com Jude Gray, um corretor imobiliário, e os dois desenvolveram um plano para matar Albert e tentar simular o crime como um acidente. Em 20 de março de 1927, Ruth e Jude conseguiram matar Albert Snyder sufocando-o com uma toalha, amarrando-o à cama e preenchendo o quarto com gás para fazer parecer que ele havia inalado o gás acidentalmente. No entanto, a tentativa de simular o crime como um acidente foi mal executada e logo a polícia desconfiou da história contada por Ruth. As investigações revelaram a conspiração entre ela e Jude, e ambos foram presos e acusados do crime. Em um julgamento amplamente divulgado pela mídia, Ruth e Jude foram condenados à morte e sentenciados à cadeira elétrica. Em 12 de janeiro de 1928, Ruth Snyder se tornou a primeira mulher a ser executada na cadeira elétrica, no estado de Nova York. A execução foi realizada na prisão de Sing Sing. Ricardo Serna, um imigrante nos Estados Unidos, foi parado pelo policial Michael Parham por infração de trânsito em 19 de dezembro de 2003. Ele tentou escapar em seu carro e depois a pé. Durante a perseguição, ele atirou em Parham 2 vezes no abdômen, mas o ferimento não foi fatal. Imagens de vigilância mostraram que Serna entrou na sala do interrogatório e pediu uma garrafa de água. Assim que ele recebeu a água, ele ficou sozinho na sala. Então tirou debaixo da calça uma arma de fogo escondida e tirou a sua vida. Latasha Harlins foi uma adolescente afro-americana de 15 anos que foi fatalmente baleada num trágico incidente ocorrido em 16 de março de 1991, em Los Angeles. O incidente aconteceu em uma loja de conveniência chamada Empire Liquor, onde Latasha Harlins estava prestes a comprar suco de laranja. A dona da loja, Sung Ja-du, suspeitou erroneamente que Latasha estivesse tentando roubar uma garrafa de suco. As duas entraram em uma discussão e, após uma breve briga, Du atirou em Latasha pelas costas. A Latasha Harlins morreu no local devido aos ferimentos. O incidente foi capturado pelas câmeras de segurança da loja e se tornou uma peça central no julgamento subsequente. Horo-chan, 1999, era o pseudônimo online de uma garota japonesa de 14 anos que tirou sua vida pulando da varanda de seu apartamento durante uma transmissão ao vivo na noite de 24 de novembro de 2013. Ela era uma streamer ao vivo conhecida por chamar a atenção e fazer perigosas acrobacias, principalmente em pé na beira do telhado e correndo por estradas movimentadas. Michael Marin foi um ex-banqueiro de investimentos e advogado norte-americano que teve uma carreira financeira bem-sucedida antes do acontecimento que o tornou famoso. Em 28 de junho de 2012,
Michael Marin foi considerado culpado de incêndio criminoso após colocar fogo em sua própria casa em Paradise Valley, no Arizona. O incêndio ocorreu logo após ele ter sido condenado por fraude relacionada ao investimento imobiliário de alta qualidade que deu errado. Após a sua sentença ser lida, Michael aparentemente engoliu veneno na sala do tribunal. Ele desmaiou logo depois e foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu no dia seguinte. Abraham Biggs ganhou destaque na mídia por transmitir ao vivo o fim de sua vida em um fórum online. Ele sofria de vários problemas de saúde mental e expressou suas intenções no fórum antes de tomar tal ato. Apesar dos apelos desesperados dos outros membros do fórum para que ele não fizesse isso, ninguém conseguiu evitar o trágico desfecho. Abraham Biggs transmitiu tudo em tempo real, enquanto os outros espectadores online assistiam com horror e impotência. Hideo Murai foi uma figura japonesa conhecida por seu envolvimento com a seita Aum Shinrikyo, uma organização religiosa que ficou famosa mundialmente após realizar um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, em 20 de março de 95. O ataque ao metrô de Tóquio, que ocorreu em 5 estações diferentes, resultou na morte de 13 pessoas e deixou milhares de outras feridas. Hideo Murai foi preso em maio de 95. Após o ataque, ele foi acusado de envolvimento na conspiração. Em 4 de abril de 95, enquanto estava sob custódia da polícia, Murai foi esfaqueado nas ruas de Tóquio por um cidadão japonês indignado com o ataque no metrô. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Renomada artista, escritora e ativista social, Rita Jitendra foi a convidada do programa Good Morning Kashmir. Ao narrar sua jornada como escritora, sua voz engasgou de repente e ela desmaiou. Os apresentadores do programa ficaram em choque quando ela caiu na cadeira e começou a respirar pesadamente. Ela se foi em 2018, aos 81 anos. Inejiro Asanuma foi um político japonês que nasceu em 27 de dezembro de 1898 em Tóquio. Ele foi uma figura proeminente da política japonesa durante a segunda metade do século XX. Asanuma foi membro do Partido Socialista do Japão e ocupou diversos cargos políticos ao longo de sua carreira. Ele se tornou líder do Partido Socialista em 1959. Durante um evento no Salão de Artes de Tóquio, ele foi esfaqueado e morto por Otoya Yamaguchi, um estudante nacionalista de 17 anos. Mulayil Narayan Vijayan foi um acadêmico indiano, orador, colunista e escritor. Conhecido por seus ideais esquerdistas e habilidades oratórias, ele era muito respeitado em seu país e tinha vários livros publicados na Índia. Ele morreu em 2007, ao vivo, durante uma conferência em que discursava sobre política. Enquanto se pronunciava, o político já estava sofrendo dores de cabeça e sonolência, até que virou os olhos e caiu para trás. Sofreu um ataque cardíaco fulminante. Em 24 de fevereiro de 2020, Jorge Torres Jr., um americano de 42 anos, morreu em Winter Park, na Flórida, ao entrar em uma mala em sua casa, enquanto o casal brincava de esconde-esconde. Torres morreu sufocado depois que a sua namorada Sarah Boone, então com 42 anos, supostamente o colocou dentro da mala. Boone registrou os apelos de Torres para que ela abrisse a mala e o deixasse livre enquanto ria e zombava de seus gritos de socorro. A Sarah, muito intoxicada no dia, havia esquecido que filmou o crime e seu interrogatório foi muito inusitado. Mary Teresa Wustila foi uma americana que foi fatalmente atropelada por um trem em Downers Grove, Illinois. O acidente ocorreu em 26 de agosto de 91. As filmagens do acidente são usadas em vídeos de treinamento e exibidas em muitos eventos de Operação Lifesaver, com impacto editado. Ishola Oyenusi, também conhecido como Dr. Ishola Oyenusi, ou The Doctor, ele era conhecido por sua habilidade em evitar a captura pelas autoridades e por sua capacidade de escapar de situações perigosas. Apesar de suas ações criminosas, Oyenusi também ganhou certo respeito e admiração entre alguns segmentos da população. Ele supostamente distribuía parte do dinheiro roubado em suas ações criminosas para os pobres, o que contribuiu para uma espécie de mito em torno de sua figura. No entanto, em março de 71, Ishola Oyenusi foi finalmente capturado pelas autoridades nigerianas. Em 1971,
Ele foi julgado e condenado por seus crimes. E, em 1971, foi executado por fuzilamento na prisão de Bar Beach, em Lagos, Nigéria. Kendi Nagai foi um jornalista japonês que ficou conhecido após sua morte trágica em 27 de setembro de 2007. Ele trabalhava como repórter fotográfico para a agência de notícias APF News. Kendi Nagai estava cobrindo os protestos em Myanmar, também conhecido como Birmânia, durante o que ficou conhecido como a Revolução de Açafrão, em 2007. Os protestos foram liderados por monges budistas e civis, pedindo reformas políticas e direitos humanos no país. Kendi Nagai foi morto a tiros pelas forças de segurança do governo, que abriram fogo contra os manifestantes e jornalistas. A cena de sua morte foi capturada em uma filmagem amadora, que posteriormente circulou pela mídia e gerou indignação global. Ashley Schmidt foi uma jovem canadense, cuja história trágica e controversa chamou a atenção da mídia e do público. Ela enfrentou vários desafios durante sua vida, incluindo problemas de saúde mental e envolvimento com o sistema de justiça juvenil. Em 2003, aos 15 anos, ela foi condenada por atirar uma maçã em um funcionário de correções. Depois disso, ela teve uma série de encontros com o sistema de justiça e passou períodos em detenção juvenil. Em 2007, Ashley Schmidt estava sob custódia do sistema correcional canadense e foi transferida várias vezes entre diferentes instituições correcionais. Durante sua detenção, ela exibiu comportamentos autolesivos e estava em estado vulnerável de saúde mental. Em outubro do mesmo ano, ela tirou sua vida em uma cela. Stephen Clancy Hill foi um ator de filmes adultos americano que atuou sob o nome de tela Steven Driver. Em 1º de junho de 2010, Hill atacou vários colegas de trabalho com uma espada, ferindo 2 e matando 1. 4 dias depois, Hill morreu ao ser cercado por uma equipe da SWAT, se jogando de um penhasco. Lu Shang-king, um faxineiro de 70 anos de Hong Kong, morreu devido a ferimentos na cabeça, sofridos após ser atingido por um tijolo atirado por um manifestante de Hong Kong, durante um violento confronto entre dois grupos, em 13 de novembro de 2019. Ele foi levado para o hospital Prince of Wales, onde morreu no dia seguinte. Esse incidente foi descrito como a primeira fatalidade atribuída diretamente aos protestos de Hong Kong, iniciados em 2019. Linda Michelita Rogers estava em sua casa em Dallas, Texas, quando ocorreu uma explosão de gás natural, destruindo sua casa e vitimando toda a sua família. Ela estava animada para um concurso de cheerleaders e gravou seus últimos momentos. Kathleen Nicole Davis foi uma adolescente norte-americana que ganhou a atenção da mídia e do público após sua morte trágica em 30 de dezembro de 2016. Ela vivia em Cedartown, Geórgia, nos Estados Unidos, e se tornou conhecida por causa de um vídeo ao vivo que ela transmitiu em sua conta do Facebook, no qual ela tirou sua própria vida por enforcamento. A morte de Kathleen Davis gerou choque e comoção e levou a debates sobre o impacto das redes sociais e do cyberbullying na vida dos jovens. O vídeo foi amplamente compartilhado nas mídias sociais, levando a preocupações sobre o acesso a conteúdo prejudicial e a necessidade de apoio à intervenção adequados para jovens que enfrentam problemas de saúde mental e assédio online. 2 primos de 12 e 14 anos, Paris e Quaron Harvey, da cidade de St. Louis, no Missouri, Estados Unidos, estavam brincando com uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. De acordo com a imprensa internacional, a criança mais nova, Paris, acidentalmente atingiu seu primo, e ao pegar a arma do chão, ela disparou novamente, atingindo a menina. Yesenia Morales Gomes, de 25 anos, resolveu saltar de bungee jump na Colômbia. Porém, algo deu terrivelmente errado e ela veio a perder a vida no acidente. Com pouco mais de um ano de vida, o SBT, ainda conhecido como TVS, viu-se envolvido em uma tragédia que marcou profundamente o público em 1982. Durante a transmissão do programa O Povo na TV, um bebê com apenas 9 meses de idade perdeu a vida nos estúdios da emissora, enquanto sua mãe desesperadamente implorava por assistência médica para sua filha pequena. Um incidente chocante foi testemunhado em tempo real pelo público, que assistia à programação ao vivo pela televisão,
deixando uma marca indelével na memória de muitos espectadores. Chegamos ao final de mais um iceberg aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo.